atrás eu estava nascendo, eu tenho 40 anos. E alguns irmãos da nossa nação, eles começaram a se levantar e a profetizar sobre os nossos dias. E eles começaram a dizer que o Brasil, ele iria se tornar um celeiro de missões, que o Brasil, ele iria tocar outros povos, outras tribos e outras línguas. Agora, há 40 anos atrás, a igreja brasileira, ela não tinha a expressão que ela tem hoje. Era um grupo pequeno de pessoas que vivia à margem da sociedade, conhecido como pessoas ignorantes, de pouco estudo, de pouco conhecimento. Filho de crente tinha vergonha de dizer que era crente. A igreja, ela não tinha o espaço que ela tem hoje. Mas muitos irmãos com a boca no pó e com o joelho no chão, adorando o Senhor e clamando por dias de transformação, eles viram os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo. Há 25 anos atrás, o Senhor começou a intensificar esta palavra. E ela saiu do cenário nacional, já deixou de ser profetas da nação. E irmãos de outras nações, eles começaram a se levantar nas suas nações e olhar para o Brasil. E eles começaram a dizer que o Brasil iria se tornar celeiro de missões, que o Brasil iria ter recurso e condição de sustentar outros povos, outras tribos e outras línguas. Há 25 anos atrás nós também não tínhamos o lugar que nós temos hoje. Estávamos num processo de desenvolvimento. A nossa nação era conhecida como país de terceiro mundo. E com o passar dos anos e com a intensidade da palavra de Deus para o cumprimento profético dos nossos dias, o Senhor, ele começou a mudar o cenário da nossa nação e a nossa realidade. Aproximadamente 25 anos, o Senhor, ele colocou a nossa nação de um país de terceiro mundo para um país emergente. Ele nos colocou no cenário mundial. E nós começamos a ser vistos como um bom lugar para se investir. E a gente sabe que nesses últimos 25 anos, 20 anos, o Brasil, ele começou a se desenvolver e a ter uma expressão econômica diferente, a mudar a sua realidade. E junto com a promoção da nação, a igreja que está estabelecida dentro da nação, ela começou também a ser promovida. Nós deixamos de ser pessoas de pouco conhecimento, de pouco estudo, ignorante, e começamos a ter espaço na sociedade que nós não tínhamos antes. A igreja hoje, ela tem espaço na mídia, ela tem espaço em muitas esferas da sociedade, ela tem espaço na política. No último pleito para governo federal, muitos candidatos, pessoas que pleiteavam uma cadeira pública, mudaram os seus discursos quando iam à televisão, preocupados com aquilo que a igreja pensa, porque a igreja agora é uma grande massa. E nesses últimos anos, o que criou no nosso espírito foi uma expectativa sobre avivamento, porque era isso que nós ouvíamos por onde passávamos. O Senhor está avivando a nação, Ele está liberando algo sobre o Brasil. Mudamos a nossa maneira de cantar, mudamos a nossa maneira de falar, começamos a nos movimentar de uma forma diferente. Mas parece que esses dias que nós estamos vivendo não tem a ver com a profecia que Deus falou. Porque hoje nós vivemos um momento de insegurança, de desconfiança, de instabilidade. Hoje nós temos 2 presidentes. Eu não vou falar de política, não se preocupe, porque não sou político. Eu só estou tentando trazer um cenário daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que o Senhor falou sobre os nossos dias, para nós entendermos aquilo que nós precisamos nos tornar nessa geração. Nós estamos num momento de instabilidade, de insegurança, desconfiança. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, porque o Brasil que foi promovido, ele também foi abatido.
Parece que da mesma forma que Deus nos promoveu, nos colocou no cenário mundial, agora Ele tirou a cortina e expôs as nossas vergonhas. Ele expôs as nossas corrupções. Deixa eu falar uma coisa para você: o estado da nação brasileira tem a ver com o estado da igreja brasileira. O que nós vivemos hoje como nação é reflexo de uma igreja negligente, que não encarnou a palavra pela qual ela foi chamada para viver e para se tornar. Agora tem expectativa e esperança nesses dias, mesmo com esse cenário de instabilidade, porque Deus é um Deus que cumpre o que Ele fala. Há 5 anos aproximadamente, nós começamos em alguns lugares, não muito público, mas mais nas nossas mesas de reunião, quando sentávamos à mesa como igreja para entender as coisas que Deus estava falando. Nós começamos a falar em alguns lugares e a dizer: Deus vai julgar o Brasil. Alguns colegas de trabalho, alguns irmãos que caminham com a gente, eles olhavam para mim e disseram: Júnior, não faz sentido, porque Deus tem uma palavra sobre a igreja brasileira. Deus disse que o Brasil iria sustentar outros povos, outras tribos e outras línguas. E para que essas coisas aconteçam, o Brasil precisa estar bem como nação, para que a igreja ela tenha essa possibilidade de funcionar desse jeito. Mas nós começamos a falar justamente por causa daquilo que a igreja não estava fazendo. E era como se estivéssemos vendo o cenário dos nossos dias e dissemos: Deus vai julgar o Brasil. Baseado em Mateus 26, versículo 9. Mateus 26, 9, a escritura diz: quando o juízo de Deus está na terra, os habitantes do mundo aprendem o que é justiça. Todas as vezes que Deus quer nos ensinar o que é justiça, Ele vem com juízo. Entenda uma coisa: juízo não é algo ruim. Juízo só faz mal para o desobediente, mas para os homens fiéis e obedientes que se submetem àquilo que Deus está fazendo, juízo vai te levar a ser reposicionado, porque é isso que a palavra justiça significa, tzedaká. A palavra justiça ela significa reposicionamento, ser reposicionado, estar no lugar que é seu por direito, no lugar que é seu e que é devido. Então o que Deus está fazendo hoje tem a ver com o que Ele quer nos ensinar. Ele está nos chamando a assumirmos o lugar que é nosso por direito. Mas as nossas negligências e as nossas distrações, elas talvez não permitiram que a gente já pudesse estar vivendo o que Deus falou que nós iríamos viver. 2014, 2015, eu não fiquei incrédulo no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido e conheço o seu poder e o seu favor e a sua misericórdia. Mas eu confesso que olhando o cenário da igreja, era como se eu olhasse e ouvisse o que Deus falou sobre os nossos dias, e olhando para aquilo que nós estávamos vivendo e nos tornando, estávamos muito distantes do que Deus falou que nós iríamos ter. E por conta disso, em algum momento eu fiquei um pouco incrédulo. Eu fiquei pensando, sabe de uma coisa? Eu acho que o tempo passou e a gente não foi inserido nele, a gente não entrou nele, e por conta disso nós não vamos poder desfrutar daquilo que Deus falou sobre a nossa geração. Mas na virada desse ano, uma palavra de ânimo, ela tomou conta do nosso espírito. E sabe de uma coisa? A nossa forma de ver mudou. Não mudou o que sentimos, mudou aquilo que estamos vendo. É como se Deus estivesse abrindo uma janela no tempo e estivesse nos chamando e dizendo: venham, vejam o que eu vou fazer. Agora entenda uma coisa: a palavra de profecia, ela é condicional. Não para Deus, porque Ele vai fazer, mas é condicional para nós. O lugar que nós assumirmos
está a forma que nós respondermos ao que Ele falou, é o que vai determinar se vamos participar do que Ele está fazendo ou não. Eu queria que os irmãos abrissem a escritura comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 em diante. Lucas 10, 38 em diante diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, ou ouvia o que ele tinha a dizer. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. Respondendo Jesus, ele disse: Marta, Marta, estás ansiosa, inquieta, preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é essencial, ou seja, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Esse texto de Lucas 10, 38, ele tem sido um balizador para a nossa vida nos últimos meses. A Escritura diz que Jesus chega a uma aldeia, essa aldeia se chamava Betânia, um lugar que fica a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. A Escritura ensina que os seus últimos dias de vida, ele passava o dia em Jerusalém, confrontando toda a estrutura religiosa que havia no templo, toda a corrupção que havia no templo. Mas à noite ele andava esses 3 quilômetros, e ele se dirigia a Betânia, e ele ia estar na casa dos seus amigos. Betânia é o lugar onde morava Lázaro, morava Marta, morava Maria. E a Escritura diz que ele entra na casa dessa mulher chamada Marta, e Marta estava incomodada, inquieta com muita coisa, ansiosa. Mas Maria sentou aos seus pés e ela ouvia o que ele estava falando. Em um determinado momento, Marta, inquieta por muitas coisas, se aproxima dele e diz: Senhor, tu não te importa que a minha irmã não me ajuda, me deixou sozinha com todo o trabalho? A gente conhece bem a história, e ele diz: Marta, Marta, tu estás incomodada, inquieta por muitas coisas. Maria escolheu aquilo que é essencial. O que Maria estava fazendo? Ela estava ouvindo o que ele estava falando, ela estava ouvindo o que ele tinha a dizer, e ele diz que isso é essencial. Uma das coisas que nós estamos aprendendo nesses dias é que o que nós vamos fazer depende daquilo que ele está falando e daquilo que ele falou sobre os nossos dias. Quando ele fala para Marta: tu estás ansiosa, inquieta por muita coisa, ele não diz que Marta não tem que trabalhar, que ela não tem que fazer nada, mas ele está dizendo: Marta, não faça nada sem antes me ouvir primeiro. Não tome decisões na sua carne, me ouça primeiro. E esse texto tem feito nós, nesse tempo, não nos preocupar em estar falando muito ou fazendo muitas coisas, mas nós temos nos preocupado em ouvir o que ele falou sobre os nossos dias e ouvir aquilo que ele está falando, porque o que nós vamos fazer depende do que ele está falando. Porque com o passar dos anos, a gente descobre que o que mais nos roubou do Senhor são as nossas distrações e as nossas vaidades. Muitas das coisas que a gente faz não tem a ver com aquilo que ele está fazendo. Muitas das coisas que a gente fala não tem a ver com aquilo que ele está falando. Por isso, nesses dias, o que nós vamos fazer depende da disponibilidade de pararmos para ouvir o que ele falou e o que ele está falando.
O que ele falou tem a ver com o que está escrito, e o que ele está falando tem a ver também com aquilo que está escrito. Eu vou descer aqui, que eu gosto de ficar ali embaixo. Eu não sou o cara muito de seguir o cronograma, tá bom, irmãos? Eu gosto de ficar mais aqui embaixo, é o meu lugar. Não precisa não. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:5 vai dizer que há tempo de espalhar pedras e há tempo de juntar pedras. Quando a gente fala disso, a gente percebe que parece que nos últimos anos o Senhor, Ele soprou sobre a igreja no Brasil e Ele espalhou as pedras. Mas nesses dias, Ele está fazendo o quê? Ele está nos juntando novamente. Para quê? O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele diz que nós somos como pedras vivas, e juntos nós vamos nos tornar uma casa, um lugar, uma habitação, ou seja, uma casa espiritual. Ainda que nós sejamos muitas pedras, se nós não estivermos juntos, nós não somos uma casa, nós só somos uma pedra. Então o que Deus está fazendo nesses dias não tem a ver com o meu ministério, não tem a ver com a minha denominação, não tem a ver com aquilo que eu acho ou com aquilo que eu deixo de achar, tem a ver com Ele. Quando a gente fala de Eclesiastes, de tempo, e quando fala de tempo, a gente precisa entender sobre o que está aqui: estações, verão, outono, inverno, primavera. As estações, elas vão determinar o que a gente veste e o que a gente come. Ninguém anda num calor de 40 graus de touca, luva, cachecol, blusão. Anda. A gente anda chinelo, camiseta, bermuda. Agora ninguém também anda num frio de 0 grau, de bermuda, chinelo e camiseta. Como é que a gente anda? De casaco, de touca, de luva. Por quê? Porque as estações, elas vão determinar aquilo que nós vamos vestir. E nós precisamos entender a estação que Deus está nos inserindo, o ambiente que Ele está promovendo para que a gente entre. Nós precisamos compreender as coisas que Ele falou sobre os nossos dias. Para quê? Para nos tornar aquilo que Ele falou sobre os nossos dias. Há uma necessidade da gente se tornar aquilo que Ele falou sobre a nossa geração. Nós não vivemos o que Deus falou ainda por causa das nossas distrações. É como se nós estivéssemos fora de tempo. Deus está falando uma coisa, a gente está fazendo outra. Deus está mandando a gente andar de um jeito, a gente está andando de outro. Uma das coisas que eu mais comuniquei no último ano foi: não tem mais a ver com aquilo que a gente está falando, não tem mais a ver com aquilo que a gente está fazendo, mas é aquilo que nós estamos nos tornando. Sabe por quê? Porque eu posso falar coisas muito parecidas com a que Jesus falou e não ser semelhante a Ele. Eu posso fazer coisas muito parecidas com a que Ele fez e eu não ser semelhante a Ele. Então já não é mais o que queremos falar, nem tampouco o que queremos fazer, mas é aquilo que nós estamos nos tornando, ou semelhante a quem nós estamos ficando. O propósito eterno de Deus. Paulo, ele tem um entendimento sobre aquilo que Deus deseja. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos 8:29 de Romanos, ele vai dizer que aqueles que de antemão o conheceram, Ele predestinou, ou seja, Ele determinou para que se tornem a imagem e a semelhança do primogênito. Qual é o propósito de Deus, do nosso Pai? Que eu e você venhamos nos tornar a imagem e a semelhança de Jesus. Já não é o que vamos falar, já não é o que vamos fazer, mas é aquilo que nós estamos. Por quê? Todas as vezes que Jesus foi questionado sobre o que Ele fazia e sobre o que Ele falava,
a resposta deles sempre era a mesma. Eles perguntavam: com que autoridade você faz isso? Ele respondia: eu estou fazendo aquilo que eu estou vendo o meu pai fazer. Com que autoridade você fala isso? Eu estou falando aquilo que eu estou ouvindo o meu pai falar. Se eu sou chamado a me tornar a imagem e a semelhança dele, já não tem mais a ver comigo, já não tem mais a ver com aquilo que eu quero fazer, já não tem mais a ver com aquilo que eu desejo fazer, mas é com aquilo que ele está fazendo. João 5,17 vai dizer: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus ele estava dizendo: meu pai está envolvido num projeto, meu pai está envolvido num trabalho, meu pai está envolvido no negócio, e eu estou envolvido naquilo que ele está envolvido. Não tem mais a ver com a gente, tem a ver com a obra que ele está fazendo. E o que nos traz esperança nesses dias é que aquilo que ele começou a fazer sobre o Brasil, ele vai dar continuidade. Aquilo que ele falou sobre a igreja dessa nação, ele vai cumprir o seu propósito. Agora, o que depende de mim, depende de eu me posicionar aonde ele está me chamando. Nós somos só a peça do Lego, irmão, que vai ajudar na construção. Nós somos parte do que ele está construindo. Por isso nós precisamos nos sujeitar ao que ele está fazendo. Não tem mais a ver em falar coisas bonitas, não tem mais a ver em cantar coisas bonitas, não tem mais a ver em pregar uma palavra eloquente, tem a ver em se tornar a mensagem desses dias. Nós precisamos nos tornar o tipo de pessoas que o Pai busca nos últimos dias, porque Ele fala de tipo de pessoas que teria nos últimos dias. Mateus 24, Mateus 25, Lucas 17. Ele fala que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E como foi os dias de Noé? Os homens casavam, se davam em casamento, ou seja, os homens faziam aliança e quebravam alianças. Havia um tipo de pessoas. Os homens comiam e bebiam, ou seja, os homens faziam festa. Fala de hedonismo, fala da busca pelo prazer pessoal, comer e beber, satisfação pessoal. O tipo de pessoas que haveria no fim dos tempos: homens que queriam comer e beber, outros casar e se dar em casamento. Mas seria como nos dias de Noé. Quem foi Noé? Alguém que gastou a sua vida para construir uma estrutura que salvou ele e a sua casa. Esse é o tipo de pessoas que o Senhor está chamando para a nossa geração. Homens que vão se posicionar para construir aquilo que Ele mandou. Noé não acordou pela manhã e disse: vou fazer um barco. Foi o Pai que o chamou e deu uma planta para ele, para que ele construísse a partir daquilo que o Pai deu como desenho. E Noé gastou a vida construindo o que o Pai deu numa planta para ele. Aproximadamente 100 anos Noé gastou construindo um lugar que salvou ele e a sua casa. O que Deus vai fazer nessa geração? Eu falava hoje com o pastor Medina e dizia que Deus, ele sempre que morou numa casa no Velho Testamento, quando os homens construíam casa para ele habitar, ele sempre deu as medidas exatas dessa casa e o material específico que ia ser utilizado para a construção dessa casa. O que Deus vai fazer nesses dias tem uma medida exata e tem também um material específico. Não é do meu jeito, não é o que eu acho, mas é o que Ele está fazendo, de acordo e segundo o modelo daquilo que Ele está construindo. Um dia, Jesus ele estava dando testemunho a respeito de João Batista. E Jesus ele começou a fazer um questionamento e a perguntar para as pessoas que estavam em volta dele. E ele começou a dizer: o que vocês foram ver lá no deserto? Um homem ricamente vestido? Ele disse: não,
Os homens ricamente vestidos estão aonde? Nos palácios. O que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ele disse: não. O que vocês foram ver? Um profeta? Aí ele traz uma revelação e uma chave para ser usada na nossa geração. Ele diz: mais do que um profeta. Vocês foram ver aquilo que Isaías profetizou: voz do que clama, no deserto preparai o caminho. Sabe o que nós temos aprendido? O que João era? João era o profeta? Não, ele era mais do que o profeta. João era a profecia. Ele era aquilo que Isaías, no capítulo 40, do versículo 3 em diante, profetizou: voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor. O que nós precisamos nos tornar esses dias? A profecia, a mensagem. Por isso que nós precisamos sentar para ouvir o que Ele está falando e ouvir o que Ele falou sobre a nossa geração, para que possamos nos tornar a mensagem dessa geração. Não é mais a ver com o que falamos, nem com o que fizemos, é o que estamos nos tornando. A palavra sobre os nossos dias. E se eu quero me importar com alguma coisa, eu preciso me importar com aquilo que Deus falou e com aquilo que Ele está falando, para que eu possa me tornar aquilo que Ele deseja. O apóstolo Paulo, um dia ele diz que numa das suas cartas, que nós não precisaríamos de carta de recomendação, porque nós éramos cartas vivas. Ele estava dizendo: quando olharem para nós, eles vão ler o evangelho da ressurreição e da transformação em nós. Talvez a pergunta desses dias é: o que o mundo lê na gente? Quando as pessoas olham para mim, que tipo de evangelho elas estão vendo? Deus está nos reposicionando. Nós vivemos uns dias que o patrão está com medo porque não sabe se vai dar conta de continuar pagando as contas, porque a economia foi abalada. O empregado está com medo porque não sabe se vai continuar empregado. E nesse cenário de desconfiança e de instabilidade, nós estamos percebendo Deus chamando uma igreja para se posicionar em lugares estratégicos. Uma igreja que vai tomar a postura de santidade, a posição de santidade, e ela não vai mais brincar de ser igreja. Já faz algum tempo, a gente quase nem fala tanto disso hoje, mas durante algum tempo, em alguns lugares que nós íamos, nós dizíamos: irmão, eu não quero mais ir na igreja. Alguns irmãos olhavam assustados para a gente, e nós dizíamos: é porque eu preciso ser a igreja. Eu posso vir para reuniões como essa, eu posso cantar, bater palma, eu posso até dar dinheiro depois, botar dinheirinho no envelope, jogar no gasofilácio, sem ser igreja. Não tem mais a ver em vir no lugar, mas a se tornar um lugar, a se tornar uma habitação, a se tornar uma casa, um lugar onde o Pai queira e tenha prazer em se revelar e se manifestar. O Pai está nos chamando para nos tornar o tipo de pessoa que Ele está buscando nos últimos dias. Quem foi João? João foi uma profecia, o cumprimento de uma palavra de séculos antes. O que João fez de extraordinário? Ele cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu. O salmista diz que os meus dias, eles já foram escritos antes mesmo de eu existir. Sabe qual é o meu desafio? É me tornar aquilo que o meu Pai escreveu sobre os meus dias.
é me tornar aquilo que foi falado a meu respeito. Lucas 1,17, quando Zacarias está exercendo o ofício sacerdotal, no seu turno, ele recebe a visita do anjo, e o anjo revela para ele que Isabel, sua esposa, que era estéril e avançada de idade, iria ter um filho. Ele não acredita muito, a gente conhece a história, mas Lucas 1,17 vai falar a respeito do propósito da vida de João, que o menino iria nascer para cumprir um propósito: converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, trazer o desobediente à obediência do justo, e habilitar e preparar um povo para que o Senhor pudesse se revelar. O que nós estamos querendo entender nesse tempo e ouvir do Senhor? Quantos acreditam que o Senhor veio uma vez na terra? Se revelou por meio, os céus se revelaram por meio do seu Filho. Quantos acreditam que Ele vai retornar e estar entre nós? Quantos esperam isso? João nasceu antes da primeira vinda, e ele nasceu com uma responsabilidade: ser um precursor, alguém que ia preparar o caminho, preparar o ambiente, habilitar um povo para que ele pudesse se revelar. Então nós estamos querendo entender nesses dias que se na primeira vinda teve precursor, antes da segunda vinda também vai ter precursores. Se na primeira vinda ele levantou alguém para habilitar o povo, preparar o caminho e promover um ambiente para ele se revelar, antes da segunda vinda ele também vai levantar uma geração para preparar o caminho, habilitar um povo, converter o coração dos pais aos filhos, trazer os desobedientes à obediência do justo. Então ele vai vir se revelar. Mateus 17, a escritura vai dizer que Jesus estava descendo o monte da transfiguração com os seus discípulos, e eles começaram a questionar sobre Elias e sobre a profecia de Malaquias 4, 5 e 6, que diz que Elias haveria de vir para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não viesse ferir a terra com maldição. E quando eles descem o monte da transfiguração, eles estão questionando ele a respeito disso. Aí ele responde: Elias veio e Elias virá. Elias veio e fizeram com ele o que bem entenderam. Quando ele fala isso, os seus discípulos entenderam que ele estava falando de João, o batizador, o imersor, aquele que batizava. Ele diz: Elias veio, João veio. Elias virá. Elias veio, primeira vinda, João se revelou. Elias virá, segunda vinda, o espírito de João, o espírito de Elias, numa geração de batizadores, de imersores, que vai fazer o quê? Vai se tornar a mensagem viva, a palavra que foi falada sobre o seu tempo. Se nós queremos entender sobre reino, nós precisamos entender sobre o que ele falou sobre os nossos dias, porque é assim que nós vamos estabelecer o seu reino e o seu governo, assim na terra como no céu. Porque o seu reino vai se estabelecer não do nosso jeito, é do jeito dele. O que nós estamos sendo chamados para essa geração? A nos tornarmos a profecia. Assim como nos dias de João, temos uma responsabilidade: preparar o ambiente, habilitar um povo, preparar um caminho para que ele possa se revelar mais uma vez. Agora entenda uma coisa. Lucas 3 vai dizer que naqueles dias Tibério César era imperador, Pôncio Pilatos era governador, Herodes era rei. Havia um governo político estabelecido. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Havia um governo religioso estabelecido. Mas a palavra de Deus, ela se revelou a quem? A João no deserto. A nossa expectativa é que esse tempo tenha um governo político estabelecido, tem um governo religioso estabelecido sobre a terra, mas há uma geração que foi gerada no deserto,
que está assumindo responsabilidades, que está se posicionando no lugar devido e está respondendo aquilo que Deus falou sobre os seus dias. Segundo a tradição judaica, não está na escritura, mas segundo a tradição, se diz que João viveu entre os essênios, e ele viveu em Qumran, às margens do Mar Morto, no deserto da Judéia. Quando ele completou maioridade, para o judeu a partir dos 12 anos, ele viveu aproximadamente 17 anos junto aos essênios em Qumran. Os essênios, assim como os saduceus e fariseus, uma classe do judaísmo que se afastou de Jerusalém por causa da corrupção que havia no templo e por estarem corrompendo os cerimoniais religiosos que eles deveriam executar segundo a lei de Moisés. Eles saíram de Jerusalém e se dirigiam ao deserto. Eu já estive nesse lugar lá em Jerusalém. Foi um historiador que era guia nosso em Qumran, e eu perguntei para ele se fazia sentido aquilo que a tradição diz. Ele disse: olha, 99% se acredita e se tem quase certeza que João, o batizador, ele viveu entre os essênios. Os essênios, eles guardavam a lei do Senhor, a Tanakh, eles transcreviam a lei. Alguns anos atrás foram encontrados os escritos do Mar Morto em Qumran, deixado pelos essênios. Na minha mente santificada, na minha loucura, como João viveu entre eles até o dia em que ele se revelou a Israel, eu acredito que transcrevendo a lei do Senhor, lendo a lei do Senhor e as escrituras, lendo a Tanakh, todos os escritos e os profetas, em algum momento ele leu Isaías 40. Em algum momento ele leu: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Na minha loucura, eu acredito que João, quando leu, ele disse: sou eu. Sou eu essa voz. Sou eu esse cara que vai transformar o caminho, preparar o ambiente para que o Messias possa se revelar. O que João fez? Encarnou a palavra. Deus se revela, Deus é espírito e se revela espiritualmente. E todas as vezes que Deus quis revelar os seus sentimentos, Ele buscou alguém que encarnasse os seus sentimentos, alguém que encarnasse o que Ele estava sentindo. A nossa expectativa é que nesses dias nós possamos nos tornar aquilo que Ele falou sobre nós. Eu confesso que eu não tinha muita esperança e muita expectativa, mas o meu espírito tem sido incendiado de favor, de graça, e é como se Deus quisesse se revelar nessa geração. A gente viveu algo alguns anos atrás, houve um mover no Brasil, há 15, 20 anos atrás, houve um movimento na igreja brasileira, mas parece que a coisa, o tempo, como canta o irmão Judson, o tempo passou e as coisas boas nos roubaram do propósito. As coisas boas nos tiraram do lugar que a gente precisa estar. Mas nesses dias o Senhor, eu percebo o Senhor retomando novamente aquilo que Ele falou, o que Ele disse, o que Ele profetizou sobre essa geração. E sabe de uma coisa? É como se Ele estivesse tirando toda a maquiagem que a religião colocou sobre Ele. Durante muitos anos, a religião, ela nos apresentou um Cristo descaracterizado. Parece que Jesus perdeu a sua característica natural. Em muitos lugares nos apresentaram um Jesus que não é o verdadeiro. E a gente serviu, seguiu e se relacionou com um Cristo descaracterizado. Em alguns lugares a imagem que a gente tem de Cristo não é para rir e para bater foto. É uma imagem mais ou menos assim.
não é? Aí a gente pensa, esse é o quadro que os católicos às vezes usam dentro de casa, as imagens que ele tem. Não, é a imagem que está impregnada dentro de muita mente como a nossa. Parece que se Jesus se revelasse hoje, ele voltasse hoje, muito de nós não iria conhecer ele. Muito de nós não iríamos reconhecê-lo. Porque o Jesus que nos apresentaram estava descaracterizado. Quando eu falo disso, o que vem na minha mente é José no Egito. Sempre que eu falo disso, a imagem que vem, José no Egito. José foi vendido pelos seus irmãos, passou todo um processo até o dia que foi estabelecido o governador do Egito. Ele tinha as chaves dos celeiros do Egito. Veio um tempo de fome sobre a terra. E naqueles dias de fome, Jacó, em Canaã, mandou seus filhos descerem ao Egito para comprar comida. E Gênesis vai dizer que José, quando viu os seus irmãos, o reconheceu. Mas os seus irmãos não o reconheceram. José se relaciona com seus irmãos durante um tempo. Ele prega uma peça nos irmãos, deixa um irmão preso, manda eles de volta à casa do seu pai, manda eles trazer o irmão mais novo. E tem todo um processo em que ele se relaciona com os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. Os seus irmãos não sabiam que era José. Agora entenda, José, quando foi vendido para o Egito, ele não era um bebê de colo. José era um jovem que deveria ter aproximadamente aí seus 17 anos. 16, 17 anos José deveria ter. Se eu tivesse um irmão com 16, 17 anos que foi apartado de mim, depois de uns 15 anos eu encontrasse, eu tenho quase certeza que eu iria saber quem ele era, que eu iria reconhecê-lo. Mas naqueles dias os seus irmãos não o reconheceram. E por que não o reconheceram? Porque naqueles dias José estava vestido como egípcio, falando como egípcio e pintado como egípcio. Mas quando seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, foi trazido pelos seus irmãos, e ele vê Benjamim, ele não se contém. Ele se esconde num quarto secreto e ele chora de uma forma que a casa de Faraó ouviu o seu choro. E ele não se conteve, ele arrancou toda aquela maquiagem que estava sobre ele. E ele se revelou e disse: eu sou José. Eu vim na frente preparar lugar para vocês. Aquilo que para mim, que para vocês me fizeram de mal, Deus tornou em bem, para que eu pudesse preservar a vida de vocês hoje. Por que eu estou falando disso? Parece que nesses dias ele está tirando toda essa maquiagem. Ele está tirando todas essas coisas que colocaram sobre ele, que não é dele e que não revela quem ele é. E ele está dizendo: eu sou Yeshua, o seu irmão mais velho. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por que ele está fazendo isso? Porque o propósito do Pai é que nós nos tornamos a sua imagem, para mim me tornar a imagem, a semelhança dele, eu preciso conhecer ele como ele é. Mas a religião impediu, ou impede às vezes a gente de ver ele como ele é. Então a gente cria um monte de conceito a respeito do que pode, do que não pode, do que é certo e do que é errado. E a gente vai se afastando daquilo que realmente ele é. A minha oração é que nesses dias o Senhor desperte a gente, sacuda a gente, tire o véu que cobre os nossos olhos e impede a gente de enxergar o que ele realmente é. Não é mais aquilo que a gente quer, que a gente gostaria que fosse, é o que ele está fazendo. O que vai mudar o Brasil nos próximos anos não depende do governo. Pode mudar, pode entrar, pode ser do partido A, do partido B, pode fazer reformas e deixar de fazer reformas. Mas o que vai mudar é a igreja que se posiciona no lugar que ela precisa estar.
A igreja foi chamada como uma agente de transformação. A igreja está estabelecida numa cidade para transformar as coisas à sua volta. Qual é o papel da igreja na sociedade? Transformar o ambiente, habilitar o povo, preparar o caminho, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nos últimos anos a gente se tornou uma grande massa, mas não executamos o que fomos chamados. Sabemos muito, fizemos pouco. Fala a verdade. Nunca houve geração como a nossa. Nunca teve tanto pregador bom, irmão. A gente não precisava nem vir na reunião, pode assistir de casa. Todos os assuntos relacionados aos princípios e valores do reino de Deus, num clique a gente tem acesso. É só ir no pastor Google. A gente vai no pastor Google, digita uma palavra, a gente tem acesso a tudo sobre relacionado a determinados assuntos. Mas esse não é o tempo só de falar dos princípios e dos valores do reino, é vivê-los. Esse não é o tempo só de cantar canções poeticamente perfeitas, mas é de se tornar uma canção. Esse é o tempo de a gente fazer a diferença, de nos transformarmos daquilo que fomos chamados para ser. Fomos chamados para sermos agente de transformação, trabalharmos para estabelecer esse reino, esse governo na terra. O que o Brasil vive hoje, esse cenário é Deus abalando a nossa estrutura. Sabe por quê? Cada um tem o governo que merece. Um dia Deus chamou Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, de meu servo. Quando ele quis julgar Israel pelo seu pecado, ele chama Nabucodonosor de meu servo. Ciro, ele chama de meu ungido. Quando Deus quer tratar com a gente, Ele tem os seus meios de chamar a nossa atenção. Sabe de uma coisa? Os últimos anos estava bom demais, né? A gente nem precisava orar, as coisas estavam acontecendo. A gente cresceu, a gente começou a ganhar espaço, né? Deixamos de vir para a igreja de bicicleta, de ônibus, começamos a comprar carro. Não tem problema com o carro. Ele começou a nos promover, e em vez de nós nos tornarmos o que Ele chamou, a gente começou a guardar para a gente. Nesses dias a palavra de ordem dele é: não é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento enquanto a minha casa está em ruínas. Aquilo que o profeta Ageu se levanta nos dias de Zorobabel para profetizar e através de uma palavra de despertamento retomar uma construção que estava parada há 16 anos. Eu tenho esperança na igreja brasileira. Eu tenho expectativas sobre a igreja brasileira, mas tudo que Deus vai fazer depende do nosso posicionamento. Não dá mais para a gente brincar de igrejinha, não dá mais para a gente vir para conferências, ouvir boas mensagens, anotar nos nossos cadernos, escrever e depois até sair falando bonito, porque não é tempo de falar bonito e cantar bonito, é tempo de viver bonito. É tempo de expressar o evangelho vivo e verdadeiro. É o tempo de adequar a nossa vida ao que está escrito. Esse tempo eu não estou preocupado em falar muitas coisas, eu estou preocupado em corrigir em mim muitas coisas. Nesses últimos meses o Senhor tem nos falado que avançar nesses dias não é fazer mais coisas, mas avançar nesses dias é retroceder, e retroceder não é andar para trás. Retroceder é voltar para o lugar de origem, aonde nós vamos construir fundamentos sólidos e vamos aprofundar as nossas raízes. Porque nos próximos anos, toda casa construída sobre areia não vai subsistir.
E Lucas 6, 46 em diante, vai dizer o que é uma casa construída sobre areia. Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Aí ele faz uma comparação. O homem que ouve a minha palavra e age de acordo com o que ouviu é uma casa que está construída sobre a rocha. Mas o que ouve e que não age de acordo com o que ouviu é uma casa construída sobre areia, ou sobre um lugar sem nenhum fundamento. Aí ele diz: as águas vão vir, as ondas vão bater contra aquela casa. A que está construída sobre a rocha vai ficar firme. Mas a construída sobre a areia, a que ouve e não age de acordo com o que ele falou, grande vai ser a sua queda, a sua ruína. Esse é um tempo de nós ouvirmos e agirmos de acordo com o que estamos ouvindo. Não é tempo mais de andar no círculo vicioso do entretenimento. Nós fomos chamados a uma vida de responsabilidade. Há 11 anos eu aprendi a perder tudo todo dia. Há 11 anos eu e a minha casa, e eu não falo isso para você achar que eu sou um bonzinho, porque Deus tem que me convencer todo dia, e é uma guerra interior todo dia. Mas eu aprendi a perder tudo todo dia, porque o que eu estou fazendo não tem a ver com a minha vida hoje, tem a ver com aquilo que Ele está propondo nos dias que estão por vir. A nossa falta de compreensão do futuro não nos permite ter um posicionamento correto no presente. Então a gente vive a vida sem compromisso e sem responsabilidade. Olha para mim um pouquinho, querido, preste atenção no que eu vou falar para você. Esse é um tempo de a gente se doar por inteiro. Você não veio aqui para receber nada, você veio aqui para dar. Não se preocupe, eu não estou falando de oferta, porque hoje, quando se fala disso na igreja, as pessoas pensam em oferta, porque virou comércio, virou negócio. Existe muita gente negociando, mas também existe muita gente que não se dobrou a Baal ainda. Porque eu vou falar para você uma coisa: não adianta Deus ter o seu dinheiro se Ele não tem a sua vida. Sabe por que alguns arrancam nossos dinheiros nas igrejas? Porque nós acostumamos a dar e nos sentimos bem doando, porque achamos que dando estamos isentos de qualquer outra responsabilidade. Somos como negociantes. Negociamos com princípios. Não adianta Deus ter o seu dinheiro e não ter a tua vida. Não, eu já me entreguei por Jesus. Verdade? De fato e de verdade? Deixa eu falar uma coisa para você então. Feche todas as saídas de emergência, jogue a chave fora e sofra os danos. Porque é isso que Ele está chamando a gente nesse tempo. O dia que Ele nos tiver por inteiro, não vai haver mais separação entre o que é nosso e o que é dele. Porque quando Ele prosperar o nosso caminho, Ele vai prosperar, porque Ele é um pai que quer ver bem os seus filhos. Ele vai fazer isso por causa de um propósito, para que a gente se torne voz para quem não tem voz, direito para quem não tem direito, recurso para quem não tem recurso. Deus está chamando a gente para algo mais íntimo, mais profundo. Deus está chamando a gente para um nível maior de intimidade com Ele. A igreja dessa geração, ela não conhece a cama do Senhor, ela não conhece o quarto de intimidade, ela conhece a porta, o cheiro da maçaneta da porta, aquilo que diz em Cânticos. Ela conhece o cheiro da maçaneta da porta, mas ela não entra nesse lugar de intimidade. Porque no lugar de intimidade, você tem que se expor. Estamos esperando que alguém nos leve no lugar de intimidade. Com o microfone na mão, eu só posso apontar para você o caminho. Eu posso talvez dizer, cara, o caminho é por ali. Eu sou casado há 23 anos.
desde os meus 17. Nesses 23 anos eu nunca levei ninguém no lugar de intimidade meu e da minha esposa, porque é um lugar meu e dela. Não é diferente com Deus. Há um lugar que é nosso e dele, que ninguém vai poder nos levar, só vão apontar o caminho. Mas a gente acostumou a pagar, a gente acostumou que alguém pegue na nossa mão, a gente acostumou que as pessoas nos abençoem e estendam a mão e digam: receba! E a gente recebe porque Ele é bom. Nessa nossa bagunça Ele ainda é bom. Mas tem um lugar que a gente tem que entrar com os próprios pés, com as próprias pernas. E na intimidade, irmão, não adianta. Tem que tirar a roupa. A luz pode estar apagada, mas a hora que ele tocar, ele vai saber tudo que está fora do lugar. A intimidade com Deus é você sem roupa na frente de um espelho. Ele vai mostrar realmente como você é e o que você é. Às vezes na frente do espelho a gente quer encolher, eu quero encolher a barriga, eu digo: isso não é meu. Ele diz: não, isso é seu. Eu digo: não, de lado não dá para me olhar no espelho, porque daí eu vou olhar de frente, porque de frente daí eu muda, não, aí fica melhor de frente. Aí depois eu olho de lado e digo: não, meu Deus, não, é de frente. A gente quer se enganar às vezes, e Ele está dizendo: não, você é assim, você é isso aí. Por que eu estou falando isso? Não pense que é para jogar você para baixo, que eu mudei a minha linguagem. Quem me conheceu uns 2 anos atrás, eu era rude, era ruim de lidar comigo. Eu era chato. Hoje eu continuo chato, mas eu estou mais legal assim. Chato não vai dar para mudar, faz parte da minha natureza. Mas a Bíblia diz que a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então você é obrigado a me amar. Você tem a obrigação de me amar. Mas alguns anos atrás nós queríamos quebrar o pau, porque eu vim do mundo das drogas, irmãos. Eu vim do mundo da loucura. E daí quando o Senhor arrebatou meu coração, mudou a minha vida, eu pensei: agora tudo é diferente. Aí eu entrei na igreja, e daí eu comecei a ver que não estava tudo diferente, que daí muitos daqueles vícios que tinham lá fora tinham na igreja. Aquelas mentiras que tinha lá fora tinha na igreja. Os enganos que tinha lá fora tinha na igreja. A falsidade que tinha lá fora tinha na igreja. E daí eu comecei a entender algumas coisas. E daí a gente é menino, e quando é menino a gente fala como menino. Eu digo que eu era xiita. Xiita, uma classe dos islâmicos, uma seita do islamismo, que é conhecido como os homem-bomba. É os caras que penduram dinamite na cintura, entra no lugar público, puxa a cordinha e puff, explode, não é? Eu era xiita, eu queria explodir a igreja. Eu entrava na igreja e dizia: não pode, os caras não estão cantando isso. Não pode, eles não estão fazendo isso. E daí, irmão, aí menino, eu queria explodir a igreja. Eu via que dava com os 2 pés. Estava nem aí se o pastor ia gostar, não ia gostar. O meu irmão, o Luiz Hermínio, sofria comigo. Eu pedi para ele me mandar embora umas 10 vezes. Eu dizia para ele: Luiz, manda eu embora, eu só vou dar trabalho. Eu vou te dar problema. Ele dizia: não, tu vai mudar, fica aqui. Ele tinha razão, eu mudei. Então Deus tem mudado a nossa linguagem nesses dias. A gente não quer derrubar mais nada, porque sabe que o tempo de derrubar, arruinar, destruir, arrancar passou. Aquilo que Jeremias diz, o tempo agora de construir e edificar. E nós estamos trabalhando para construir algo. Agora o que nós vamos construir lá fora depende daquilo que Ele vai fazer em nós aqui dentro. O que Ele vai realizar por meio de nós, Ele está querendo fazer em nós. Eu me importo com aquilo que Ele quer fazer em mim nesses dias. Amém, aleluia.
Eu me importo com aquilo que Ele quer fazer na minha casa nesses dias. Eu me importo. O Senhor está desencurtinando as coisas, irmãos. E o meu sentimento é que se a gente não entrar agora nesse lugar, o tempo vai passar. A gente vai continuar sendo igreja, vamos continuar fazendo umas coisas legais, mas nós vamos deixar de ser relevante na nossa nação. Deus está dando uma oportunidade. 2016, nós temos 2 anos até 2018 para entender as revelações do céu, para começarmos a executar o que Deus fala, o que Deus falou e o que Ele está falando. Por isso vai ter que ter um posicionamento nosso. Alguns podem se perguntar: por onde eu começo? Vai para a tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te revelará todas as coisas. Fala a verdade, irmão. A maioria de nós sabe aonde precisa mudar. A maioria de nós sabe o que precisa fazer diferente. O que é prioridade para nós nesses dias? Aonde nós temos gastado a nossa vida? Aonde nós temos usado o nosso tempo? Aonde temos investido o nosso recurso? O que realmente importa para nós, irmãos? Há uma palavra sobre os nossos dias, pensa nisso. Há uma expectativa nas nações, esperando pela nossa manifestação. Há um clamor na terra, esperando que os filhos de Deus se revelem e se manifestem. Por isso nós precisamos entrar nesse lugar. O que Deus falou sobre o Brasil vai ser uma terra de avivamento. Mas não é esse avivamento de barulho, irmão. A gente pode rolar, pular, cantar, pode plantar bananeira, não tem problema, é gostoso, eu gosto. Lá em Itajaí a gente usa o termo, eu gosto de chapar. A gente gosta de chapar o cabeção, a gente se embriaga no espírito, é doideira, e coisa boa é. Mas parece que esses dias é um tempo, o avivamento desses dias aí não vai trazer só a chapação, ele vai trazer sobriedade. Verdade. Porque ele vai tornar a igreja relevante. Não é a igreja que pula aqui dentro e lá fora a mente. E quando eu falo igreja, irmão, estou falando da minha vida e da sua. Porque esse prédio aqui não é igreja, é só um galpão. Podia ser uma loja, podia ser um atacado, podia ser qualquer coisa. E só é igreja porque nós estamos reunidos aqui dentro. Igreja é a minha vida e a sua. Aleluia. Nós somos a igreja. O que Deus vai fazer nesses dias, irmãos, vai trazer transformação. Homens que vão contextualizar a mensagem e nos lugares aonde estão estabelecidos, eles vão transformar o ambiente. Seja no seu trabalho, seja na escola, seja na sua família. Aonde Deus te colocou, você vai ser vida, luz, você vai ser uma carta viva, refletindo a glória do Cristo, a imagem do Criador. Não tem a ver com o que falamos, não tem a ver com o que queremos fazer, mas é aquilo que nós vamos nos tornar. Se nos tornarmos a semelhança de Cristo, vamos fazer o que Ele fazia, falar o que Ele falava, o que Ele fazia, o que o Pai estava fazendo, o que Ele falava, o que o Pai estava falando. Os irmãos entendem isso? Talvez amanhã, se a gente tiver a oportunidade, a gente fala de outras coisas. Eu sempre venho com algumas coisas na minha mente e eu sempre escrevo algumas coisas. Como todo cara que usa o microfone, a gente procura fazer os esboços, né? Mas eu sempre procuro interpretar ambientes, entender o lugar que eu estou. E às vezes, irmãos, eu não gosto de me prender muito àquilo que eu escrevi, para não fugir do que o Senhor quer nos chamar a atenção. Porque às vezes a gente quer impressionar com a mensagem. No hebraico, no grego, no aramaico. Eu conheço algumas coisas do hebraico, do grego. Mas sabe, nesses dias eu estou querendo ser simples. Eu estou querendo ser prático.
Eu estou querendo ser funcional. Eu não quero mais uma anotação no meu smartphone, eu não quero mais uma anotação no meu tablet, eu não quero mais uma anotação no meu computador. Eu quero marcas da vida de Cristo encravadas dentro de mim. Aleluia. Seladas dentro de mim. Eu não quero chegar mais nos ambientes e dizer, pregar bonito, isso aí todo mundo, uau, que coisa linda. Porque até agora nós temos pregado bonito e não tem mudado quase nada. A gente fala muito bonito, mas a gente não está mudando quase nada à nossa volta. Olha o estado que a nossa nação está. 40 milhões de evangélicos. Se tivesse 40 milhões de filhos de Deus nessa nação, ela não estaria nesse estado hoje. Deus está julgando a nossa nação porque é uma nação desviada. E Ele está julgando para nos ensinar o que é justiça. Então, juízo é ruim para o desobediente, mas para o obediente é lugar de reposicionamento. Deus vai nos reposicionar, depende de nós, se queremos ser fiéis ou infiéis. Não adianta ficar reclamando, não adianta botar culpa, não adianta arrumar culpado agora, irmão. É matar no peito e dizer, eu sou parte dessa geração, eu sou parte dessa igreja desviada, e eu quero fazer a diferença nos meus dias. E não precisa de muito, tá? Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, que nem eram os discípulos que tinha na mão, era um menino, um jovem que trouxe de casa 5 pães e 2 peixes, na mão do Senhor foi o suficiente para alimentar uma multidão. Aleluia. O que Deus vai fazer nesses dias vai começar com pessoas simples, com coisas simples, com 5 pães e com 2 peixes. É com aqueles que dizem, eu não sei falar direito, bem-vindo ao clube dos improváveis. Mas eu não sei pregar bonito, bem-vindo ao clube dos improváveis. Aleluia. Mas eu não tenho muita informação, bem-vindo ao clube. Sabe por quê? Porque no final ninguém vai poder dizer, foi eu que fiz. Todos vão ter que dizer, foi Ele que fez. Aleluia. Porque nós sabemos das nossas limitações. Vamos ser responsáveis, irmãos. Vamos ser crente de verdade. Vamos ser santo de verdade. Vamos ser justos de verdade. É mais simples do que a gente pensa. Como é que essa geração vai deixar de ser mentirosa? Precisa fazer muita coisa? É só falar a verdade. Como é que a pessoa deixa de mentir? Falando a verdade, não é simples. Vamos tirar a maquiagem de santidade que a gente não tem. O que Deus vai fazer nesses dias, Ele está expondo muita coisa. Mas não é para nossa vergonha, é para nós nos reposicionarmos, para a gente assumirmos o lugar que a gente precisa estar. Deus não está querendo dizer, estou te condenando. Ele está te dizendo, estou te mostrando onde você está fora, para que você corrija e volte para o lugar que você precisa voltar. Porque isso é falar de reino, irmãos. Palavra reino do grego basileia, governo que vem do alto. Como eu sei que que o reino de Deus está estabelecido num local? Quando as coisas estão em ordem, porque quem está governando ali é Deus, e onde Deus governa, todas as coisas estão no seu devido lugar. Como eu sei que o reino de Deus não está estabelecido no lugar? Quando há desordem. Por quê? Porque não é Deus que está no governo. E quando Deus governa, as coisas estão no seu devido lugar, elas estão ordenadas. Isso é falar do reino. O que Deus está botando em ordem? Nós. Para que a gente possa refletir a sua glória e botar em ordem
aquilo que está à nossa volta. Foi o que Adão perdeu no Éden. Ele perdeu a imagem de Deus. Quando Deus foi fazer o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, essa palavra imagem é uma palavra hebraica que é tselem, que dá uma interpretação na raiz dessa palavra, que é: Deus fez o homem à sua sombra. Quando Adão andava no jardim, era como se Adão estivesse à sombra de Deus. E quando a criação olhava para Adão, quem ela via? Ela via quem? Adão pecou. E depois que ele pecou, a palavra de Deus é que agora a terra iria produzir espinhos e abrolhos. Por quê? Porque a terra, a criação, quando olhava para Adão, já não via mais a tselem, a semelhança de Deus, a sombra de Deus. E por causa disso, a terra estava começando a entrar em desordem. O que nós precisamos recuperar? A tselem, a imagem daquilo que Deus é, para que as coisas à nossa volta fiquem em ordem. Fica de pé comigo, irmão. Eu estou falando a você daquilo que eu quero me tornar. Eu não estou falando a você algo que eu não queira. É aquilo que eu quero me tornar nesses dias. Uma mensagem. Jesus, quando fala de João, Ele vai dizer: a quem eu vou comparar esta geração? São como meninos sentados nas praças. Tocamos flauta, música alegre, não dançaram. Tocamos uma música fúnebre, uma música triste, não choraram. Veio João, não come, não bebe, e vocês dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: olha, um comilão que senta com e beberrão que senta com publicanos e com pecadores. O que ele estava dizendo? O céu liberou um som. Veio João, chamando vocês ao arrependimento, tocando uma música fúnebre. Vocês não se arrependeram. Veio o Filho do Homem, chamando vocês a um casamento, tocando flauta, tocando uma música alegre, chamando vocês a uma festa. Vocês não dançaram. O que eu entendo? Os céus liberam um som e nós precisamos nos adequar ao som que o céu está liberando. Precisamos nos adequar àquilo que os céus estão falando. Precursores da primeira vinda, precursores da segunda vinda. João tinha um estilo de vida e um ensinamento. João não comia e não. Qual era o estilo de vida de João? Jejum. Se eu não me engano é Lucas 8 ou 9, agora não me fugiu da memória. Os discípulos de João questionam Jesus, e dizem: por que nós jejuamos? Os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Ele diz: pode os convidados da festa se entristecer enquanto o noivo está presente? Chegará um dia que o noivo será. Então, parece que esses dias o noivo nos foi tirado. Estilo de vida de João: não comer e não beber, jejum. João também tinha um ensinamento. Lucas capítulo 11, versículo 1. Os discípulos de Yeshua se aproximam de Yeshua e falam para ele: nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Estilo de vida de João: jejum. Ensinamento de João: oração. Nós precisamos retomar essas práticas espirituais, que hoje está mais no cronograma da nossa religião do que no exercício da nossa vida. Entendem isso? João era conhecido pelo estilo de vida que ele tinha. O estilo de vida que nós vamos assumir nesses dias
vai nos fazer conhecido naquilo que cremos e naquilo que caminhamos. João veio no espírito de Elias, e Elias era conhecido pelo seu estilo de vida. Um dia Acasias ficou doente, capítulo 1 de 2 Reis, e daí ele manda seus mensageiros a consultar o Deus da nação vizinha. No meio do caminho, os mensageiros se encontram com Elias, e Elias manda eles voltarem e diz: não há Deus em Israel? Para que o rei mande consultar deuses em outras nações. Vai lá e avisa que ele vai morrer. Quando eles vieram com a mensagem, o rei perguntou: como vocês chegaram aqui tão depressa? Eles disseram: encontramos um homem num caminho, e esse homem disse para a gente retornar. O rei perguntou: qual era a aparência desse homem? Eles disseram: ele se vestia de pelos, tinha um cinto cingindo os lombos. Acasias respondeu: é Elias, o tisbita. Ele conhecia Elias pelo estilo de vida que Elias tinha. João veio no espírito de Elias. Como João se vestia? De pelo, com cinto cingindo os lombos, reproduzindo aquilo que ele carregava. O que nós vamos ser nesses dias, precisamos reproduzir aquilo que o Pai está nos dando para carregar. Não estou mandando você matar um camelo, se vestir de pelo e sair pelas ruas, não. Mas o seu estilo de vida vai falar aquilo que você é. A forma que você conduz a sua vida vai determinar a forma que as pessoas vão olhar para você. É Elias. Como ele se veste? De pelos, com cinto cingindo os lombos. É Elias. Que nós possamos ter essa geração, que quando eles disserem como eles se vestem, o que eles estão fazendo, o que eles falam, eles vão dizer: é a igreja de Yeshua. Aleluia. São os filhos do Criador, são os perturbadores da terra, são os que foram chamados a transformar ambientes, são os que estão convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o Pai nos ajude, que o Pai nos conduza e nos direcione nesses dias. Eu quero ter uma palavra de oração com você. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos todo louvor por meio do teu Filho, através do teu Espírito. Te agradecemos por aquilo que tu estás fazendo na nossa geração e nos nossos dias. Clamamos pelo teu favor, clamamos pela tua graça, clamamos pela tua bondade. Nos faz segundo aquilo que tu desenhou para esse tempo. Queremos nos importar, Pai, com aquilo que faz sentido. Vem com santidade, vem com justiça, Pai. Tira do nosso meio toda a imoralidade. Que a palavra da verdade, Senhor, esteja nos nossos lábios. Queremos responder, Pai, aquilo que tu estás fazendo. Queremos corresponder, Pai, aquilo que tu estás fazendo. Queremos nos tornar, Pai, o tipo de pessoas que tu estás buscando nesse tempo. No nome de Jesus, o teu Filho. Aleluia. 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 Nos reposiciona, Deus. Nos reposiciona, Deus.
Reposiciona a igreja nesse tempo. Reposiciona a igreja nesses dias. Desperta o espírito dos restauradores. Desperta o espírito dos construtores. Desperta o espírito dos